Bem-vindas ao Zona Multicor. E hoje vamos bater um papo sobre LGBTI+, e força política. Para falar um pouco conosco, temos aqui a presença de Thaisa Rodrigues, também conhecida como Chuchu, podem chamar ela de Chuchu, que ela é enfermeira emergencista e militante do Levante Popular da Juventude de Pernambuco e da Consulta Popular. Mona, que prazer tê-los aqui conosco. Obrigada por compartilhar esse momento. Obrigada, gente. Agradeço ao Zona Multicor pelo convite, por estar aqui com vocês, com Inês, Vinícius e com toda a equipe. Obrigada. O Brasil conquistou pequenos avanços na pauta de diversidade. Apesar do atual cenário político ser bem conservador, um exemplo disso é a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite que as pessoas trans e travestis possam retificar o prenome no registro de nascimento sem que seja preciso realizar a cirurgia de redesignação sexual. Pensando nisso, Thaisa, como é que a gente pode enxergar os papéis dessas representações LGBTs nessa e em outras conquistas? Então, a gente sabe que a gente vem de um golpe, né, desde 2016, um golpe político, e aí que esse golpe ele tem todo um cenário e tem toda uma pauta em cima, que é uma pauta machista e LGBTfóbica, né? E aí o golpe ele é concretizado agora nas eleições, né, de 2018, fazendo com que cada vez mais essa pauta LGBTfóbica venha à tona quando a gente vê que o principal foco da eleição, né, do atual candidato eleito é o caso do kit gay, né? A fake news do kit gay, né? Então, faz com que a gente nos preocupe cada vez mais voltada para essa pauta, né, LGBTfóbica, faz com que todas as organizações políticas, não só as organizações LGBTs, como os coletivos, as ONGs, todo esse processo de luta, mas também com a questão dos movimentos sociais, partidos, os sindicatos, tudo isso, que aí retomem toda aquela luta, todo aquele processo de militância voltada para uma prática e uma política em cima da luta LGBT, né? E aí faz com que a gente acabe olhando o quanto que o conservadorismo avançou nesses últimos tempos, apesar de nossas pautas terem avançado, mas o conservadorismo avança também de um jeito muito gritante e faz com que a gente se detenha mais ainda. E eu costumo dizer que a gente agora, nesse novo contexto político, faz com que as LGBTs deem cada vez mais as mãos, não só para a gente querer visibilidade, mas para a gente querer agora realmente ter condições de sobreviver e viver diante desse cenário político, né? Com certeza, Chuchu. E é muito engraçado o que você falou, que na verdade, todas as conquistas que a gente teve, dentro desses aspectos de emancipação de casamento, de saúde, de segurança, das identidades LGBTI+, na verdade foram conquistas restritamente por causa do movimento LGBT, fora da política institucional. Isso. Porque, na verdade, vocês sabiam que o Congresso não tem nenhuma lei para a população LGBTI+, nenhuma. O Congresso, em 500 e poucos anos de país, não criou nenhuma lei para a população LGBTI+. Todas as concessões que nós tivemos foi através do judiciário. Isso. Que era, uma juíza autorizava um casamento LGBT, um casamento gay ou lésbico, e a partir disso criava precedente. E a partir desse precedente que outras pessoas conseguiam. Mas não é uma lei. Não é uma lei que pessoas do mesmo sexo são livres para se casarem, sabe? E terem união estável, reconhecida pelo Estado. E isso é muito louco, sabe? A gente pensar que, na verdade, a gente sempre esteve fora de todas as discussões que envolvem o fazer político. E quando não tem isso, a gente vai para a política, que é o que você falou, que eu acho que também é o mais importante agora, que é essa política de organização. Isso. Que é a política da gente se unir, da gente se organizar, da gente se reconhecer e lutar cada vez mais pelas nossas pautas, né, e contra o retrocesso. A gente percebe que a gente ficou só nos decretos, né? A gente não conseguiu caminhar para além disso, a passar do tempo, né? E aí, uma das características que tem afastado também, assim, a população LGBTI+, dessa política institucional,
é a desigualdade que acaba privilegiando grupos específicos em detrimento de outros. E aí, quais as ferramentas que você vê como necessárias assim para mudar esse cenário? De um entendimento que a gente não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, né? A gente não precisa ser homens héteros para lutar contra o machismo. Não precisamos entender que a gente não precisa ser negros para poder lutar contra o racismo, né? A gente pode ser brancos, mulheres, né? Héteros, não LGBTs, para poder lutar contra todas essas opressões, né? E aí eu vejo assim que as organizações, elas precisam, para mim, formação política e organização política são duas coisas que estão muito juntas, sabe assim? Não tem como a gente fazer luta se a gente não tiver uma organização política e uma formação política junto, sabe? E isso detém que a gente tenha conhecimento de tudo isso. A gente tem que entender que há opressões, a gente tem que lutar contra essas opressões e a gente tem que fazer formações internas para dentro das organizações e para fora. E aí isso faz com que as próprias LGBTs, o próprio movimento LGBT se sinta minimamente confortável para estar ali naquela luta com todas as demais pessoas, né? E para além disso, a gente também entender que não só visibilidade, a gente precisa de representatividade, sabe? Não dá pra gente só aparecer e dizer que existem LGBTs aqui. A gente precisa também estar em cargos de direção, a gente precisa estar dentro do Congresso, a gente precisa estar responsável por fazer formações, a gente precisa, para além das formações contra a opressão, né? Fazer todo esse processo para poder entender que a gente precisa andar junto. Se eu não tenho pessoas trans ao meu lado, comigo, na luta e na formação política e na organização, eu nunca vou entender a realidade de uma pessoa trans. Então, a gente tem que entender que a gente estando cada vez mais junto de toda essa população, a gente vai cada vez mais saber onde a gente vai pisar e ter todo esse processo de organização política para frente, né? Então, é mais ou menos isso, assim, a gente tem que avançar rapidamente, né? E é muito isso que você falou, né, Chuchu, que é a questão da formação política. O que seria essa formação política? A gente vem de um país que culturalmente se construiu essa ideia de que política não se discute, de que política é algo à parte da sociedade. E política, que é justamente a questão que fala sobre a sociedade, que define a sociedade, não estiver atrelada à sociedade, é um fracasso. Isso é catástrofe, assim, né? Ou seja, a gente precisa de formações políticas para que o povo volte, como um geral, a se interessar por política, a discutir política, a se ver pertencente. Mas eu entendo que realmente quem olha o Congresso e não se vê representado ali vai dizer, não, política não é para mim. Política não é para eu estar aí, política não é para eu discutir. Justamente. E a gente, como movimento, até como esse programa mesmo, que é um lugar de resistência, a gente como movimento LGBT tem essa pauta e essa demanda que é trazer essas discussões para outros setores da população, que é aquela galera que está com essa ideia ainda de não discutir política, de não adentrar na política. E por falar nisso, em 2018, Pernambuco elegeu sua primeira deputada trans. Robionce Lima compõe a chapa Juntas do PSOL. E além de ter sido a primeira advogada trans do Norte e Nordeste a poder usar o nome social na OAB. Ela é tudo, manas. E a gente acabou de bater um papo com ela. Take 1, Robionce, estamos gravando. Robin, meu amor. Olá. Muito obrigada por ter vindo. De nada. Meu anjo. Tudo bem? Meu amor, veja. A sua primeira pergunta é a seguinte. A gente tem um estudo do Ministério da Justiça Sim. de que Pernambuco é o segundo estado do país inteiro que mais mata transexuais. Nesse cenário, nesse contexto, o que significou, e eu estou muito feliz por ter acontecido, mas o que obrigada. significou a sua eleição no estado como deputada estadual? Olha, eu acredito que significa uma ocupação de espaço, né, de um espaço institucional, um espaço que sempre foi negado a nós, né, não só mulheres trans, mas também mulheres cis, mulheres negras, mas também a possibilidade de mostrar para outras meninas trans que elas podem também um dia serem vereadoras, ou serem deputadas, ou serem senadoras, quem sabe. Porque assim, quando a gente luta, persiste e insiste atrás de nossos objetivos, a gente consegue e tem possibilidades outras que não apenas aquela que a sociedade apenas
relega para a gente, que é a prostituição, né? Então, se hoje tem uma deputada trans em Pernambuco, nada impede que tenha mais uma, mais duas, mais três, mais quatro deputadas estaduais, transexuais e travestis, LGBTs no Estado ou na Câmara de Vereadores daqui da cidade. É muito No isso, Congresso. tanto no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, sabe? É muito de mostrar que o nosso lugar em todo canto, inclusive em instituições políticas, inclusive em locais de tomada de decisão, que sempre foi renegado para a gente, como também mostrar às pessoas que é possível a gente chegar lá, né? Porque se a gente chegou aqui até agora e ainda não foi morta, né, a gente pode dar mais um passo adiante e ocupar esses lugares institucionais, né, em vez de ter outras pessoas aí decidindo sobre a vida da gente. Assim, quais são os próximos passos da luta LGBTI+, para continuar aumentando essa representatividade? E também quais são os próximos passos para a gente se cuidar e se proteger nesse governo que vem vindo nos próximos anos? Eu acho que a gente tem que ter uma formação de base bastante forte, pesada, né? A gente tem que se fortalecer, né? Porque quando a gente está junto, quando a gente está junto e juntas, a gente fica mais forte e mais difícil fica de derrubarem a gente. Então, é meio que uma faca de dois gumes, né? Continuar na militância não institucional, né, junto com nossas bases, formar nossas bases no sentido de que elas saibam o que é, por exemplo, o fascismo, né, porque muita gente da nossa base ainda não tem informação sobre o que é que está ocorrendo, né, na verdade. E assim, ao mesmo tempo que a gente fortalece essas bases e leva essa militância para a rua, a gente também pode, simultaneamente, se articular para ocupar espaços institucionais para as próximas eleições. A de 2020 para a vereança, ou para a prefeitura, ou até a de 2022 para a próxima eleição para deputado estadual, para governador, para presidente da República, para presidenta, sabe? Então, eu acho que é meio que duas linhas de frentes que a gente tem que partir, E trabalhar né? em conjunto. Uma não pode sair desacompanhada da outra, entendeu? A gente, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a gente é uma cadeira. Somos 5, mas somos uma cadeira. E uma cadeira dentro de 49. Então, assim, somos uma cadeira, ok, somos, mas a gente, no meio de 49 cadeiras, a gente fica meio que praticamente engolida, porque a gente vai precisar de forças. E de mãos atadas. Exatamente. Porque na hora de uma votação qualquer aí, a gente vota contra e as outras 48 cadeiras votam a favor. Então, é praticamente o sistema eleitoral, né? A política que está posta, a gente com uma única cadeira ainda é pouco. Mas quem sabe, nas próximas eleições, né, as LGBTs tenham 2, 3, 4 cadeiras e a gente vai fazendo força. Até que um dia a gente seja maioria também na política, né? Como a gente é maioria na sociedade. E enquanto a gente não tem esse momento, eu acho que a gente tem que ir muito para o lado de fiscalização mesmo, sabe? De unir forças e de se juntar e no sentido de também dar apoio às pessoas que estão lá dentro, né? Com certeza, João Willis vai precisar da força da sociedade civil no sentido de dar apoio nas propostas políticas dele, né, que ele vai entrar lá no Congresso Nacional favorável à política LGBT, mas ele é um só no meio de 513, então ele vai precisar do apoio da gente aqui fora, bem como também a gente das juntas vai precisar do apoio, né, da galera LGBT aqui de Pernambuco, porque enquanto a gente não for maioria nesses espaços institucionais, a gente vai precisar de muita força para além das grades, para além dos espaços institucionais, para além das grades da LEP, para além das grades do Congresso Nacional. Porque o que a gente quer é justamente isso, que as pessoas participem da política ativamente. Seja dando apoio, seja fiscalizando outras candidaturas, né, no sentido de fazer política, porque para a gente o voto foi fundamental para a gente chegar lá, mas o voto não é uma finalidade nele mesmo. É apenas o pontapé inicial, né? É apenas o início de um processo que dura 4 anos, de maneira perene. A gente quer que as pessoas participem disso,
né? A gente quer que a sociedade se aproxime e volte a se reapaixonar pela política, né? Que o desejo de discutir política seja cada vez maior nas pessoas, o que infelizmente a gente está num momento que isso não acontece. Mas nessas formações de base, né, a gente pode reverter isso daí.